Agora sim. Então, boa noite a todos, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina de fundamentos de roteamento e comutação, hoje a gente vai terminar de ver, né, o capítulo 9, nosso curso da Cisco, tá? E a aula da semana que vem vai ser o capítulo 10, vai ser a nossa último encontro aí online, né? Depois a gente tem só o exame final para vocês fazerem, ok? Então, na aula de hoje aqui, da aula 22, do dia 2 de março, a gente vai ver a segunda parte aí sobre NAT, ok? A gente começou a ver na semana passada, e hoje a gente vai terminar de ver a parte do NAT, configuração NAT utilizando portas, né, que é o PAT, e também um pouco sobre NAT no IPv6, tá? E alguns comandos de verificação do funcionamento do NAT, que até a gente, na verdade, já viu a maioria deles na aula passada, tá? Já coloquei os dois exercícios práticos do PET 3, tá? Lá no SIGA. Vocês também conseguem pegar no próprio material da Cisco, tá? Que é configurar um NAT dinâmico, e aqui verificar e corrigir configurações, problemas na configuração do NAT de uma topologia que já está pré-configurada, ok? Então, pessoal, na aula passada a gente terminou aqui falando sobre o NAT dinâmico, tá? E hoje a gente vai terminar essa parte de configuração falando do PAT, tá? Lembrando que o PAT é uma sigla do inglês Port Address Translation, ou tradução de endereços por portas, tá? Que nada mais é, na verdade, que um NAT também dinâmico, só que ele vai utilizar um único endereço público, ou vários endereços públicos, tá? Para a gente conseguir traduzir milhares de endereços privados, ok? Então, como é que seria o comando? O comando é praticamente o mesmo, a configuração é praticamente a mesma que a gente viu do NAT dinâmico, tá? Então, relembrando, o pool ele vai conter os endereços públicos, tá? A ACL vai definir quais endereços IPs privados podem ser convertidos em endereços públicos. E o comando de configuração básico, tá? Ele é praticamente o mesmo do NAT dinâmico, com a exceção desse comando a mais aqui, tá? Overload, tá? Essa palavra aqui a mais a gente coloca no final do comando, tá? Então, é esse comando overload, que é o que permite que o roteador controle números de porta, tá? E faça o PAT em vez do NAT dinâmico. Então, a configuração é tudo igual, só que daí quando a gente der esse comando ipnat, inside, source list, passando o número da ACL, passando o pool, no final a gente tem que dar mais um comando, que é esse comando overload, ok? Então, aqui um exemplo prático seria essa forma aqui, eu vou fazer aqui depois agora no PET 3, tá? Então, inicialmente a gente cria o pool, então eu dou o comando ipnat pool, passando aqui o nome para o pool, passando o endereço inicial e final, tá? Lembrando que são endereços públicos, tá? Então, o endereço 209.165.200.226 até o endereço 209.165.200.240, tá? E comando netmask passando a máscara da subrede, que nesse caso é a máscara 255.255.255.224. Preciso criar uma lista de acesso para dizer quais endereços privados podem ser convertidos. Nesse caso aqui, com essa lista de acesso aqui, nós vamos converter qualquer endereço privado que comece com 92.168. Qualquer coisa, tá? Então, nesse exemplo aqui em cima na figurinha, ó, o PC1 e o PC2, ambos poderiam ter seus endereços privados convertidos em endereços públicos, ok? O terceiro comando seria, então, fazer o bind, né, vincular o pool à ACL, então, ipnat, inside, source list 1, pool nat, e aí aqui no PAT tem uma coisinha a mais que é o quê? Que é o comando overload, tá? E depois, por fim, assim como no NAT dinâmico, eu tenho que dizer qual interface, a interface vai ser de NAT interno, né? E qual interface no NAT vai ser a externa. Então, se aqui a minha rede interna está aqui, então a interface serial 000, eu seto como ipnat inside, tá? Interface interna. E a interface serial 0/10, eu vou configurar como interface externa. Então, interface serial 0/1/0, ipnat outside, estou configurando como NAT externo. Então, vamos fazer esse comando aqui no roteador, aqui no PET 3, só para a gente ver que não é nem bicho de sete cabeças. Tá? Estão vendo aí a linha de comando do roteador, né? Sim. Sim, beleza. Pessoal, então, a primeira coisa para configurar, eu entro no config terminal e vou, a primeira coisa, criar o pool NAT. Então, assim como a gente faz no IP dinâmico, no NAT dinâmico, desculpa. Então, comando é IP, NAT, pool, crio um nome para esse pool, posso chamar aqui de
pool 1. E aqui eu tenho que passar o endereço inicial público que eu quero colocar nesse pool. Então, eu quero ter um pool do endereço 209.165.200.226 até o IP 209.165.200.240. Então, do endereço .226 até o endereço .240, eu vou ter esses 14 endereços aqui, né, disponíveis para o NAT, tá? 14 não, dá 15, né? E dou mais um comando aqui, netmask 255.255.224, que é a máscara de subrede. Então, aqui eu criei o pool com esse range, né, com esse intervalo de endereços. Então, o meu roteador ele vai poder usar qualquer endereço desses aqui, tá? Desse range aqui, para fazer a tradução com o NAT. Eu preciso também criar uma lista de acesso, então access list 1, para permitir informar quais endereços privados eu quero utilizar com o NAT, né? Quais endereços privados podem ser convertidos. Então, vamos lá, o 92.68, vamos usar o mesmo que está lá nos slides, .0.0, e a máscara coringa, 255.0.0.255.255. Então, aqui, ó, endereço IP, e aqui a máscara coringa, tá? Lembrando que na ACL, onde os bits são iguais a 1, que são os últimos 2 octetos aqui, no endereço IP, essa porção não importa qual o bit, tá? Qual o valor. Então, nesse caso, com essa CL, qualquer PC, qualquer endereço IP que comece com 92.68, ele pode ser convertido com NAT utilizando um desses endereços que a gente criou aqui anteriormente no pool. E agora tem que fazer o quê? Fazer o bind, né? Vincular a CL com o pool. Então, comando é IP NAT inside source list 1, que é a série que eu criei aqui anteriormente, né? Pool, passo o nome do pool, eu criei o pool aqui em cima com o nome pool 1. Então, pool 1. E uma coisinha que eu não tenho a mais agora para a gente criar o path é o overload, tá? É esse comando aqui, então, que transforma, que na verdade configura o NAT dinâmico, na verdade, em path, tá? E agora eu só entro, então, aqui na interface do roteador, tá? Interface giga 00. Fazendo de conta que essa interface seria a interface da rede interna, né? Então, IP NAT inside, para configurar essa interface como interna. Desculpa. IP NAT inside. E vou na outra interface, giga 01, e dou o comando IP NAT outside, caso essa interface fosse a interface que está conectada à rede externa. IP NAT outside. E assim já teria configurado o nosso NAT com path, e sempre que a interface interna ali recebesse algum pacote, ela faria então a tradução com o path, utilizando um desses endereços aqui IPs públicos, tá? E também atribuindo daí uma porta a essa tradução, ok? Então vamos voltar aqui. E existe também, pessoal, uma outra forma de configurar o path, tá? Que seria usando o endereço único, ou seja, a gente não vai utilizar o pool, e sim um endereço único público que está configurado na interface do roteador, tá? Então, quando o endereço público é atribuído à interface externa do roteador que pertence à borda da rede, esse endereço, então, ele pode ser usado para o path e converter os endereços IPs privados internos para o endereço IP público, tá? A gente vai precisar de uma série para definir quais endereços são convertidos, tá? Só que ao invés de associar aquela CL que a gente cria ao pool, a gente vai associar essa CL à interface do roteador que contém o endereço IP público, tá? Então, se a gente for perceber aqui, ó, a gente não tem mais o comando de criar o pool, a gente simplesmente cria a CL, e na hora de fazer o bind com o pool, a gente, na verdade, faz um bind aqui com a interface, tá? Passando aqui a interface, e da mesma forma, continua utilizando o comando overload, porque isso continua sendo um path, né? Ainda quero utilizar as portas para fazer essa tradução de endereços. E da mesma forma, configuro uma interface interna e outra interface externa, ok? Então, só para mostrar aqui, pessoal, ó, seria a mesma forma de configurar,
Só que a gente não configura o pool. Então, esse comando aqui para configurar o pool a gente não tem. A gente configura... Deixa eu botar para cá. Access list da mesma forma, tá? A gente viu anteriormente. E aqui, o que muda seria aqui, ó, quando a gente for dar o comando ipnat inside aqui, ao invés de usar aqui o pool, a gente vai usar o quê? Interface. E aí aqui eu passo a interface, por exemplo. Vamos supor que a interface externa, que é aquela que tem endereço público configurado, é as giga 0/0. Então, giga 0/0. E aqui dou overload. Então, só muda isso aqui, ó. Ao invés de dar um pool, o nome do pool, eu dou o comando interface e informo qual interface que é externa e que tem o endereço público configurado nela. E no final dou o overload para continuar fazendo o patch, né? E dou o enter. Essa é a única diferença dos comandos que a gente viu ali anteriormente, tá? Então, nesse caso, a gente não usa o pool, e sim o único endereço público da interface do roteador, ok? Entenderam? Tranquilo? Lembrando, pessoal, que com o PAT, cada endereço público, a gente consegue até 65 mil e tantas conexões simultâneas, né? Que é o número de portas que a gente consegue utilizar, né, nos sistemas operacionais, tá? Então, pessoal, aqui analisando o funcionamento do PAT, tá? É a mesma ideia do NAT ali dinâmico, tá? Estático dinâmico, só que a diferença é que quando tem a tradução do endereço privado para um público, além disso, também tem o quê? Tem aqui a conversão, né? A vinculação de uma porta interna aqui entre o endereço privado e o endereço público, tá? Então, quando esse pacote aqui ele é convertido, esse IP é convertido nesse IP, o roteador está vinculando a porta 1444 à porta 1444. Nesse outro exemplo aqui, nesse outro pacote, de outro PC, o roteador está traduzindo o IP 192.68.10.11 para o IP 209.65.200.225, que é o mesmo IP público que anteriormente, tá? Então, de novo, o mesmo IP público eu consigo milhares de conexões simultâneas, só que a diferença é que aqui agora, ó, percebam que a porta é a mesma aqui na parte interna da rede, só que os endereços IP são diferentes, né? Um é o 10.10, outro é o 10.11. Aqui o público é igual, mas então a gente tem que mudar a porta, né? Para que eu tenha duas conversões distintas, diferentes. Então, enquanto um aqui foi usada 1444, na outra foi usada 1445, tá? Poderia ser qualquer porta, de acordo com a alocação de porta que o protocolo ali vai utilizando, ok? E da mesma forma, quando o pacote está retornando, o roteador que tem o NAT, ele vai traduzir o endereço público em endereços privados, só que aqui, ó, como está vindo em portas distintas, então ele sabe, quando chegar na interface dele, esse endereço público com essa porta 1444, ele tem na tabela dele que ele tem que enviar para o PC que tem um IP privado 92.68.10.10.1444. E quando chega um pacote com o mesmo endereço público, tá? 200.225, só que com essa porta 1445, ele sabe lá internamente que ele tem que enviar esse pacote para o IP 192.68.10.11. Então, no PAT, o principal não é nem o endereço público, tá? Que normalmente é o mesmo endereço público, e sim qual a porta que é traduzida, tá? No momento de fazer a tradução privada, do IP privado para o IP público, tá? Então, a porta aqui, que é a parte mais importante na tradução. Ela que vai me dizer para qual PC da rede interna que vai ser encaminhado os pacotes. Para analisar o PAT, os mesmos comandos, né, que a gente tem no NAT dinâmico, então show IP NAT translation para ver as traduções que estão sendo feitas simultâneas, né? Aí percebam que aqui no PAT, além do IP, tem também a porta que está sendo utilizada, tá? A tradução de porta. Nesse caso aqui, ó, estou acessando o servidor web, né, na porta 80, TCP, está vinculado aqui a essas duas portas aqui, tá? São duas conexões aqui que estão ocorrendo. Posso utilizar o comando clear IP NAT statics para limpar as estatísticas do NAT, tá? E o comando show IP NAT statistics para verificar quantos IPs, na verdade, quantas traduções, né, estão sendo feitas atualmente. Também qual é o meu pool, qual é o meu range aqui de endereço, tá? Entre outras informações, tá? São os mesmos comandos que a gente viu já na aula passada para verificar o funcionamento do NAT. Tranquilo? Sim, não?
tudo quietinho. Pessoal, para quem viu ali, conseguiu fazer, tentou fazer o NAT dinâmico, tá? Entender o NAT dinâmico, não tem como não entender o PAT, né? É só um comando a mais ali e só ficar atento que além do IP, ele também usa a porta para fazer a ligação entre a tradução. Né? E uma outra coisa também, pessoal, a gente vê aqui muito com o NAT, é o encaminhamento de portas, tá? O que é o encaminhamento de portas? É quando a gente faz a ligação do IP interno, uma porta interna, com o IP externo, tá? E também uma porta externa. Então, quem já usou aí esses softwares aí de peer-to-peer, tá? Tipo Torrent, enfim, usava antigamente o Emule e outras coisas para baixar conteúdo. Normalmente a gente tem que fazer no roteador lá que a gente chama de port forwarding, né? Ou encaminhamento de portas, que era liberar a porta para que uma máquina externa acessasse o nosso equipamento, a nossa rede interna, tá? Então, isso aqui que é o encaminhamento de porta. Então, por exemplo, aqui, eu estou na internet, com a minha máquina, sei lá, eu vou acessar aqui um servidor numa rede interna, tá? Então, quando eu envio um pacote, eu envio um pacote específico para uma porta, por exemplo, se é um servidor web, eu vou enviar específico para a porta 80. Só que como isso aqui é um IP privado, eu não vou mandar para o IP privado, né? Eu vou mandar, então, para o IP público que está conectado, que está configurado nesse roteador aqui, que é como se fosse o IP público de toda essa rede. E aqui dentro do roteador que a gente vai configurar esse encaminhamento de porta, ou seja, qualquer pacote que chegar aqui, que tenha como destino a porta 80, ele vai encaminhar, então, internamente lá para o servidor web, tá? Ou se for, de repente, a porta 23 para o Telnet, se for a porta 20 ou 21 para o FTP. Então, dependendo da porta, a gente encaminha internamente para o servidor específico, tá? Então, lá no roteador nosso doméstico, normalmente, a gente fazia algo parecido com isso aqui, né? A gente configurava aqui, vindo da porta externa, endereço para a porta 80, o protocolo, se é o TCP ou DP, dependendo do tipo de servidor que a gente está querendo acessar, né, ou configurar aqui, e qual IP interno que vai ser encaminhado esse pacote. Então, o que essa configuração dos roteadores residenciais quer dizer? Que quando um pacote chega externamente, com o endereço aqui, um pacote externo, desculpa, chega como porta de destino, a porta 80, usando o protocolo TCP, o roteador tem que enviar esse pacote para o endereço IP 192.168.1.254, tá? Lembrando que isso aqui é o IP interno aqui da rede interna. Então, é isso aqui que a gente faz no roteador, que a gente quer liberar a porta lá para conseguir baixar conteúdo peer-to-peer, torrent, tá? Ou algo assim nesse sentido, ok? Com o encaminhamento de porta, tá? Então, no roteador, como a gente faz o encaminhamento de porta, tá? É ainda mais simples, tá? A gente então faz o mesmo comando lá, IP NAT inside source, static, só que tem esse comando aqui, static. TCP ou UDP, nesse caso aqui é o protocolo TCP. O endereço IP interno, por exemplo, aqui o 92.168.10.254, que é o endereço IP privado do meu servidor web aqui. E a porta 80, que é a porta que responde às solicitações HTTP, né, do servidor web. E o endereço público daqui da interface do roteador, que nesse caso é 200.255.80.80. Tá? Então, o que a gente faz, na verdade, a gente faz como se fosse um byte, né, uma tradução aqui estática, informando que quando vem um pacote no roteador com esse IP público destinado a essa porta, internamente ele tem que encaminhar para esse endereço privado e essa porta aqui. Tá? Então, aqui o cliente envia essa solicitação HTTP aqui nessa porta 8080, chega aqui no roteador, ele vê que então tem uma porta aqui 8080, que tem essa encaminhamento de porta, e encaminha aqui internamente para a rede interna, então, para o IP 92.168.10.254, na porta 80, que é o servidor web. Tá? Aqui, então, se a gente fosse fazer ali a configuração, é só para mostrar, então, que também, internamente, aqui, as traduções que estão ocorrendo no nosso roteador, ok? Agora, vamos falar um pouco sobre o NAT no IPv6, tá, pessoal? O IPv6, ele foi projetado, ele foi para que o NAT não fosse necessário, tá? Então, a ideia foi essa, o IPv6, ele não utilizar o NAT. No entanto, ele tem sua própria forma de NAT, tá?
e ele também tem o seu próprio espaço de endereços privados. No IPv6, o que a gente chama de endereço privado no IPv4, no IPv6 a gente chama de endereços locais exclusivos, ou ULA, tá? E são semelhantes ao endereço IPv4 privado. Claro que o formato dele é bem mais complexo, porque o endereço IPv6 tem 128 bits, né? Então, esses endereços também existem, assim como os endereços privados do IPv4, somente para comunicação local, ou seja, dentro da rede interna. Não são endereços que são públicos, ou seja, endereços que saem da rede interna, né? E como é que esses endereços são formados? Os primeiros 64 bits de endereço local, IPv6, ele usa o prefixo FC00/7, tá? Então, a gente tem o range de FC00 até FDFF. Então, qualquer endereço que começar nesse range aqui, os 7 primeiros bits, ele é um endereço IPv6 local, leia-se endereço IPv6 privado. O próximo bit, que é o 8º, ele é 1 se o prefixo estiver atribuído localmente, e 0 caso seja atribuído por uma outra organização externa. Tá? Os próximos 40 bits vão definir um ID global, normalmente é um endereço, um algoritmo randômico, tá? Para que, mesmo sendo privado, esses endereços sejam distintos um do outro da maior maneira possível. E os próximos 16 bits são usados para a gente criar sub-redes, tá? Dentro desses range de endereços. E os 64 bits finais, então, são os bits, né, que correspondem os hosts ou as interfaces no IPv6, tá? Seria, então, que endereça as máquinas dentro de cada uma das redes aqui que a gente consegue criar com esses endereços. Então, esses endereços vão permitir a conectividade interna, e, como eu falei, não são roteados na internet, e eles permitem que sites sejam combinados sem conflitos de endereço. Qual foi um dos motivos que foi criado esse endereço exclusivos aqui, né, ULAs, no IPv6? Que quando duas empresas, por exemplo, distintas, que utilizam endereços privados aqui no IPv6, fossem unidas, né, de repente, sei lá, a Microsoft e a Apple, por exemplo, um dia vão se fundir. Se ambos usassem IPs privados, como é no IPv4, provavelmente quando fosse fundir as redes, né, ia dar choque de IPs, porque várias máquinas iam utilizar o mesmo endereço na Microsoft e também na Apple, por exemplo, 92.68.10. alguma coisa. Com isso aqui, com essa parte aqui global randômica, tá, isso já ia ser bastante difícil de acontecer. Então, essa que era a ideia quando foi criado o IPv6, desculpa, esses endereços aqui no IPv6, tá? Permitir que grandes empresas, ao se fundirem, não precisassem reconfigurar toda a rede interna e fazer todo o endereçamento privado das suas máquinas, tá? Uma vez que, mesmo sendo endereços privados aqui, provavelmente esses endereços vão ser exclusivos entre todos os outros endereços privados do IPv6 no mundo, tá? Lembrando, aqui são 40 bits randômicos, então é difícil que IPs de empresas distintas, mesmo sendo IP privado, tá, tenham o mesmo número de bits aqui nessa porção de endereço, ok? Então, esse foi um dos grandes motivos que foram criados esses IPs aqui. Tá? Diferentemente do IPv4, a gente sabe que a rede A provavelmente vai usar a mesma faixa de endereço privado da rede B. Tá? E o NAT do IPv6, apesar de não ser algo necessário, tá? Ele é utilizado para que a gente consiga que redes IPv4 acessem redes IPv6 e vice-versa. Tá? Nesse momento de transição do IPv4 para o IPv6, pessoal, as redes não conseguem se comunicar automaticamente, tá? O que é IPv4 não se comunica com o IPv6 e vice-versa. Então, existem técnicas de transição que são utilizadas para que a gente consiga, a partir de uma rede IPv4, acessar uma rede IPv6 e, a partir de uma rede IPv6, acessar redes IPv4. Então, são 3 tipos de técnicas. Uma delas é a pia dupla, em que ambos os protocolos, tanto o IPv4 quanto o IPv6, eles são executados em cada uma das máquinas da rede. Outra técnica é o encapsulamento, onde a gente pega o pacote IPv6, tá, encapsula, coloca dentro do pacote IPv4, tá, para transmitir esse pacote através de uma rede IPv4. Ou um NAT para IPv6, que daí seria a conversão do endereço IPv4 em endereço IPv6 e vice-versa. Tá? A ideia é que esse NAT não seja utilizado como estratégia de longo prazo, seja somente algo temporário. Tá? E aqui a gente tem alguns tipos de NAT, que é o NAT64 e o NAT-PT, tá? Que são os NATs mais antigos nessa conversão em IPv6 e IPv4. Tá? Então, a gente não vai entrar em detalhes nessas técnicas, mas só para vocês saberem que existem técnicas, tá, que são utilizadas atualmente para que
as redes IPv6 se comuniquem com as redes IPv4 e vice-versa. Okay? E aqui, para encerrar, então, para a gente ver como solucionar alguns problemas, tá? Quando a gente está configurando o NAT. Utilizando aqui os comandos, então, primeiro clear IPNAT static, o translation, para limpar tudo, e depois ver, através do comando show IPNAT statistic, ver se está funcionando aqui a tradução, tá? Então, foi os comandos que a gente viu anteriormente, show IPNAT translation, também os comandos clear debug para o NAT, e verificar o que pode estar acontecendo com o pacote e com a tradução ali do NAT. Tá? Então, com o comando debug IPNAT e debug IPNAT detail, a gente tem aqui, na verdade, um passo a passo aqui de quando as traduções estão sendo efetuadas, tá? A gente consegue ver aqui o IP de destino, privado, para qual IP está sendo traduzido, tá? Qual IP de destino desse pacote também. Então, com esses comandos, a gente consegue verificar isso, tá? E também devemos verificar a CL para ver se os endereços privados estão corretos. Não adianta nada a gente configurar tudo certinho no NAT e configurar a CL errada, né? Porque se a minha CL estiver errada, eu, por exemplo, eu quero que seja só os IPs do 92.68.10. alguma coisa. Eu vou lá e configuro 92.68.100, por exemplo. Então, ele não vai funcionar porque os endereços privados que eu quero que sejam traduzidos não vão ser traduzidos, né? Então, quando a gente está com o NAT configurado, dá um ping e o ping falha, a gente dá o comando show IPNAT translation, vê que não tem nenhuma tradução, então quer dizer que algum problema pode estar ocorrendo, tá? Então, os problemas podem ser que as interfaces estão trocadas, ou seja, o que é para ser interface interna está configurado como interface externa, e o que é para ser interface externa está configurado como interface interna, tá? Isso pode ser um problema. Se a gente errar na hora de informar qual interface é qual. Como eu falei, a série também pode estar incorreta, tá? Então, com isso, os endereços privados não vão ser traduzidos em endereços públicos. Okay? E depois a gente confirmar tudo isso, corrigir os possíveis erros, tá? Quando a gente dá o show IPNAT Translation, então a tradução aqui tem que começar a aparecer a tradução do endereço público e o privado, tá? Para a gente ter certeza, então, que realmente o NAT está funcionando, ok? Dúvida, pessoal? Alguém, para quem, sei lá, em relação à aula de hoje, ou quem tentou fazer as práticas da aula passada, teve alguma dificuldade? Foi tranquilo? Foi fácil? Foi difícil? Mais ou menos? Tem alguém vivo aí? Acharam difícil esse capítulo? Acharam fácil? Tranquilo? Cara, eu tô lendo já o capítulo, eu achei um pouco complicadinho, assim. Entendi. Fala mais alto. Fala mais alto, gente. Desculpa, não cortou. Deixa eu só aumentar o volume aqui. Eu tô lendo o capítulo, terminei de ler o capítulo 10, eu achei um pouco complicado, assim. Mas... Oi? A gente tá no 9 hoje, né? Tu tá achando 10 complicado ou 9 complicado? Ah, não. Ah, tá, eu tô confundindo. Tô no 10, tá. Ah, tá, não, esse aqui é o 9, a gente não chegou lá ainda. Ah, não, tá, não. Eu viajei, pessoal, o 10, na verdade, é como se fosse uma junção de tudo que a gente viu, tá? Um pouco da parte de segurança, enfim, ele faz meio que um... Ele tem alguns termos novos ali, mas é mais como se fosse um geralzão, tá? Desse... É um capítulo bem grande. Hã? Não, eu tava confundindo com o 10. Tá, desculpa. O 10 é um capítulo bem grande, tá? Até na aula que vem, a gente vai ver o 10, mas eu vou só falar algumas partes, porque ele acho que tem 90 slides, 80, ele é bem longo. Vou falar algumas partes mais importantes, e depois o resto vocês leem em casa, que tem também bastante parte de teórica, né, na verdade, que daí não... Eu leio para vocês, e vocês leem, não faz muita diferença. Mas sim, é um capítulo bem longo, assim, ele mistura bastante coisa. Assim como o capítulo 11 do módulo 1 também tá?
Ele é meio que uma junção de um monte de coisa. Não é assim, só NAT, ou só ACL, ou só DHCP. Realmente ele é um apanhado geral aí, tá? de várias coisas aí. Me deu uma embaralhada na cabeça, assim, quando eu comecei a ler, assim. Porque fala de muita coisa, daí Sim, até assimilar tudo. Ele é bem amplo, ele fala de um monte de coisa, é assim mesmo, tá? Os últimos capítulos normalmente são assim. Daí até assimilar tudo me deu uma dor na cabeça. Comecei a fazer a primeira tentativa do exame, daí fiz um pedaço, e daí parei. Agora que eu vou terminar. Hoje eu acho que eu termino. Beleza. Pessoal, quem não fez nenhum das práticas da aula passada, tá? E for fazer, faça o SINAT estático aqui, e eu aconselho que faça também na aula de hoje, no mínimo, essa configuração dinâmica do NAT aqui, tá? Que é o 9225, tá? E como eu falei para vocês, esse módulo é bastante prático, tá? Então, tanto quanto a teoria, é importante que vocês saibam configurar também, tá? Os equipamentos. Mesmo que vocês tenham que ver no material ali, quais os comandos, não lembrem de cabeça, não tem problema. Mas pelo menos vocês saberem ali como configurar, o que cada comando faz, tá? Isso é bem importante. Tá? Então, aconselho que façam no mínimo esse 9225. Okay? Quanto mais vocês fazerem, melhor para vocês, né? Mas pelo menos façam isso aqui. Pessoal, alguma dúvida aí em relação a esse capítulo? Aos módulos, ou sei lá, enfim, avaliação. Acho que todo mundo conseguiu fazer o 7, né? Ou tentou fazer pelo menos a prática do 7, que eu reabri lá. Então agora vocês têm que fazer aí o 9, que a gente terminou hoje. Semana que vem a gente vai ver o 10, semana que vem já façam o 10, e depois vai ficar somente o exame final. Lembrando que o exame final é só teórico, né? Não tem prática. Então é semelhante ao exame que vocês fizeram na primeira fase, né? São, acho, também 50 questões lá, 50 e poucas, mas são todas questões, a maioria de assinalar, né? Não tem nenhuma prática, acredito eu, tá? Talvez tenha uma prática, tem que usar o PET 3 ou duas, eu não lembro de cabeça, depois até eu vou ver, mas praticamente somente questões teóricas, tá?